E aí, galerinha? Vamos entender melhor a ciência? Bora lá! Bom dia, pessoal, tudo bom? Hoje nós vamos falar sobre micro-organismos, vida invisível, beleza? Presta atenção, vamos lá, show? Micro-organismos, vida invisível. Mesmo sem que possamos ser vistos, mesmo sem que possam ser vistos ao olho nu, os micro-organismos são vidas microscópicas que podem ser encontradas nos 4 cantos do mundo, desde a atmosfera até o fundo dos oceanos, ou seja, em todos os lugares. Os micro-organismos podem ser vírus, bactérias, protozoários ou fungos, ou seja, existem organismos em vários reinos. Ao contrário do que se pensa, nem sempre precisamos evitá-los. A maioria deles é capaz de trazer benefícios ao nosso organismo. Vamos ver alguns exemplos agora, tá? Como exemplos, alguns alimentos, como o iogurte, que contém bactérias do bem, aquelas que povoam seu intestino e ajudam seu funcionamento. Elas compõem microbiota intestinal, um conjunto de micro-organismos vivos que habitam no nosso intestino, fortalecendo nossas defesas contra infecções e ajudando a absorver alguns nutrientes. Além das bactérias, nossa microbiota também contém alguns fungos. Beleza, pessoal? Olha só. Essa introdução é para dizer que micro-organismos, sim, tem um montão de micro-organismos que faz mal ao nosso organismo. Mas também tem micro-organismos que fazem bem ao nosso organismo, né? Quem nunca ouviu falar de lactobacilos vivos, né? É um tipo de micro-organismo que fica ajuda a regularizar o nosso intestino, tá? Sem contar que a nossa microbiota intestinal, ela é cheia de bactérias e alguns fungos que fazem parte do nosso processo, entendeu? No processo vital para a vida, ou seja, esses micro-organismos ajudam na absorção de nutrientes do nosso organismo. Então, essas bactérias são bactérias do bem, beleza? Temos bactérias também na entrada das narinas, na boca, né, e alguns outros lugares que são pontos de entrada do nosso corpo, que também são bactérias do bem. Por que são bactérias do bem? Elas combatem as bactérias do mal que tentam invadir o nosso organismo. Então, existem vários tipos de bactérias, beleza? Bactérias do bem, show? E bactérias que vão prejudicar o nosso organismo em algum ponto, beleza? Essa introdução foi só para dizer isso, tá, pessoal? Ó, nós temos a microbiota intestinal, cheia de bactérias, né, que ajudam a absorver, no caso, nutrientes para o nosso organismo. Além disso, tem alguns fungos também, beleza? E temos aquelas que nós consumimos mesmo, propósito, para poder estar ajudando também a regular, no caso, o nosso organismo, como os lactobacilos vivos. Show de bola? Beleza? Então tá, beleza, tá? Eu falei, ó, só ela ajuda a fortalecer as nossas defesas contra infecções, ajudando a absorver nutrientes, né? Aí, agora vamos falar no caso das bactérias do mal, beleza? Um pouquinho sobre a bactéria do mal. Por outro lado, existem os micro-organismos infecciosos, aqueles capazes de desencadear doenças em outros seres, onde encontram condições favoráveis para se desenvolver. Vamos começar estudando, pessoal. Ó, agora nós vamos começar estudando uma categoria, um grupo, no caso, de micro-organismos invisíveis, que são os vírus. E a partir de agora estudaremos uma categoria de micro-organismo que não pertence a reino algum, mas tem um alto poder infectante, e esse organismo é o vírus. Galera, olha só. O vírus, né, é um ser vivo acelular. Ou seja, é um ser vivo que não possui célula, tá? O único ser vivo que não possui célula é o vírus. Nós estudamos algumas teorias celulares, lembra? E nenhuma dessas teorias celulares dizia que para ser considerado vivo, né, o organismo ou ser tinha que ter células. Beleza? Aí logo depois a gente disse que
surgiu o vírus que é uma exceção a essa regra, tá? Então o vírus continua sendo essa nossa regra. O vírus é o ser vivo, né? Ele tem um alto poder infeccioso, beleza? E pode causar várias doenças, e nós vamos pontuar essas doenças também, vamos estudar um pouco sobre essas doenças, tá? Vamos estudar sobre estrutura, sobre característica do vírus, e lembrando que nós estamos no meio de uma pandemia. Legal? Lembra que eu falei na última aula? Eu falei que pandemia, no caso, seria porque era uma doença infecciosa que não se deu só numa região, mas no mundo inteiro, por isso que a gente chama de pandemia, né? E esse vírus de uma família do SARS, que é o Covid-19, beleza? O Covid já existia, mas esse é uma mutação, um vírus novo, que a ciência ainda está tentando entender como funcionam todos os mecanismos, tanto desvendando qual a parte mais desfavorável ao vírus, para poder estar construindo vacinas ou métodos de a gente combater, no caso, essa doença que ainda, infelizmente, está fazendo com que o isolamento social continue, beleza? Então vamos estudar essa estrutura que está nos prejudicando tanto economicamente e também na área da saúde, que é o vírus, beleza? Então vamos estudar um pouquinho sobre o vírus, a gente vai ver que tem algumas características interessantes, né, sobre eles, tá? Vírus. Observa-se que é mais provável o vírus ser composto como um ser vivo quando está no interior de células vivas, tá? Como uma célula humana ou então uma célula bacteriana. Ponto. Por que ele está dizendo, por que a gente colocou logo isso no começo? Porque como o vírus não tem célula, ela precisa de uma célula para poder se reproduzir. Beleza? Então, ela precisa de uma célula para poder se reproduzir, tá? Então, ela pode infectar tanto as células de seres humanos, como células de bactérias, como células animais, ou seja, ela precisa de uma célula para ela poder se reproduzir. Ela não consegue se reproduzir sem uma célula. Show? Ela não tem célula, ela precisa se reproduzir, né? Para ela se reproduzir, ela é obrigada a infectar uma célula, beleza? Show? Olha só então, ó. No entanto, é acelular, ou seja, não é formado por célula. Além disso, essa estrutura tem essa capacidade de se cristalizar fora da célula, ou seja, ela consegue se cristalizar fora da célula e ficar inativa por um certo tempo. Por que isso? Isso seria uma proteção para ela, né? Ou seja, ela está fora da célula, eu falei que ela precisa de uma célula para poder se reproduzir, isso eu vou explicar, tá? Ela se cristaliza fora da célula e permanece lá inativa por um certo tempo, tá? Vai depender de vírus para vírus, quanto tempo isso vai acontecer, tá? Até que ela consegue infectar outra célula. Show? Então, vou dar um exemplo do Covid-19, né? Se eu, por exemplo, estou com Covid-19, espirrar e uma célula ficar numa estrutura como uma parede, por exemplo, ela pode ficar naquela parede um certo tempo, tá? Um tempo determinado para esse vírus específico, Covid-19. Até que outra pessoa vá lá e encoste nessa parede, né? E o vírus vá para a pele dela, ela encosta numa parte mucosa qualquer, nossa, alguma entrada, entra no nosso organismo. Pronto. Entrou no nosso organismo, invadiu uma célula. A partir dessa invasão da célula, a nossa célula vai começar a reproduzir, né, os vírus. Então ela só consegue se reproduzir dentro de uma célula, ou seja, dentro de um hospedeiro. Show? Belezinha? Tranquilinha? Sua presença nas células pode causar várias doenças, beleza? Agora nós vamos estudar algumas características. Vou estudar, no caso, a estrutura e a reprodução, né? E as doenças causadas por elas, belezinha? Então, pessoal, agora nós vamos começar a estudar sobre a estrutura e a reprodução da célula e depois nós vamos falar sobre algumas doenças, belezinha? Agora vamos falar um pouco sobre a característica dos seres vivos, tá? Eu estou me referindo os vírus como se fosse do sexo feminino, tá, pessoal? Mas é o vírus, não há vírus. Show? Beleza, tá? Os vírus desafiam a classificação dos seres vivos. Por um lado, eles são capazes de se reproduzir, né, que é uma característica dos seres vivos, e possuem material genético. Legal. Característica, né, dos seres vivos. Mas, por outro lado, eles não são dotados de células, que contraria a teoria celular, como eu falei. Tá?
Nós estudamos que a teoria celular diz que todos os seres são compostos por células e o vírus, ele é acelular, não tem célula. Então, ele tem características de seres vivos, de se reproduzir, tem material genético, tá? Mas, por outro lado, ele não tem célula, né? É um caso à parte dos seres vivos, tá bom? Beleza? Até aí, tranquilão, né? Uma das características dos seres vivos, do vírus, é não ter célula. Show? Belezinha? Tá. Estruturalmente, os vírus são acelulares e chamados de parasitas intracelulares obrigatórios. Por que parasitas? Né? Porque eles são obrigados a ter um hospedeiro, né? Eu te falei, são obrigados a ter um hospedeiro para poder se reproduzir. Vamos entender no caso, então, essa denominação, tá? Parasita intracelular obrigatório, beleza? Vamos botar aqui, parasitas. Por que parasita? Porque vivem às custas das células, causando-lhe prejuízo. Isso caracteriza a relação chamada de parasitismo, tá, pessoal? Parasitismo, tá? É justamente isso. Eu tenho um micro-organismo qualquer, um organismo qualquer, tá? Que a nossas custas, a custa de um hospedeiro, causa algum prejuízo. No caso do vírus, ele entra, invade a nossa célula, né, causando algum prejuízo, né, e essa relação é chamada de parasitismo. Show? Beleza? Acho que é tranquilinho isso. Por que intracelulares? O nome já diz, né? Porque para concluir o seu ciclo, precisa atingir o interior da célula, ou seja, intracelular, o interior da célula. Também não gera muita explicação, é tranquilinho isso, né? Intracelular dentro da célula. Então, ele precisa, para completar o ciclo reprodutivo, ele precisa entrar numa célula hospedeira, tá? E para poder se reproduzir, tá? E por que obrigatórios? Porque são incapazes de se multiplicar fora das células. Beleza? Tranquilo. Então, essa denominação aqui do parasitas intracelulares obrigatórios, justamente por causa disso. Parasita, porque ele precisa de um hospedeiro, intracelulares, porque precisa entrar dentro da célula, né? E obrigatório, não são capazes de se reproduzir se isso não acontecer. Então, é obrigatório que ele entre dentro da célula para poder se multiplicar, tá? Basicamente, sua estrutura possui uma cápsula, isso é importante, tá, pessoal? Ele possui uma cápsula de proteína que envolve um material genético composto por ácido desoxirribonucleico, que é o famoso DNA, ou ácido ribonucleico, que é o famoso RNA, tá bom? O vírus com o DNA são chamados de adenovírus. Por quê? Como o causador de doenças conhecido como a catapora, tá bom? Então, o vírus que tem o DNA, tá? Eles são causadores de alguns vírus e um entre eles está a catapora, tá bom? Com relação ao RNA, podemos chamar de retrovírus, tá? Aí temos o HIV, que é o causador da AIDS, que é a síndrome de imunodeficiência adquirida, tá? Para quem não conhece, no caso, a sigla AIDS, tá bom? Ó, em sua maioria, são parasitas específicos, ou seja, cada vírus ataca geralmente apenas um determinado tipo de célula, tá? Eu coloquei dois exemplos aqui. Então, cada vírus, né, eles têm um tipo de células, né, específica para ele poder estar atacando. Aí eu coloquei aqui dois exemplos, que é o suficiente. Ó, o vírus da poliomielite ataca as células nervosas, tá? Então, esse vírus aqui ataca uma célula específica, que são as células nervosas, beleza? Né? O vírus do resfriado comum infecta células do muco nasal, beleza? Então, aí dá aquele resfriadozinho comum, tá? Então, essa no caso seria uma estrutura geral, bem genérica mesmo, do vírus, beleza? Parasita intracelular obrigatório, né? O vírus ataca geralmente um determinado tipo de célula. Aí eu coloquei o vírus da poliomielite ataca as células nervosas, show de bola, né? E o vírus do resfriado comum infecta as células do muco nasal, show? Nós vamos estudar um pouquinho agora sobre a parte de reprodução do vírus, beleza? Show? Pessoal, agora vamos falar sobre reprodução viral, tá?
vamos falar sobre o vírus denominado bacteriófago, beleza? Vamos lá então, ó. Vamos examinar um vírus denominado bacteriófago. Estamos falando, pessoal, de reprodução viral, tá? Que parasita as células procariontes. Vamos só lembrar só, pessoal, que tem células procariontes e células eucariontes, tá bom? As células procariontes não tem carioteca e as células eucariontes tem carioteca, tá? Ó, para se replicar, o bacteriófavo se fixa na superfície da bactéria, tá? Chamada Escherichia coli, por meio de fibras proteicas, tá bom, pessoal? E furando-lhe a membrana celular, injeta o material genético. Agora, uma vez no citoplasma, o material genético viral vai até o nucleóide, lembrando o que eu falei em cima, ó, que o material genético não se encontra limitado pela carioteca, tá bom? Isso acontece só nas células eucariontes, como acontece nas células eucariontes. Ó, bacteriano, onde se apropria do material genético, tá? Ou seja, o vírus foi lá, encostou na bactéria, beleza? Perfurou a bactéria, jogou o material genético lá dentro lá, se apropria do material genético e passa a comandar a síntese, ou seja, a fabricação de novos bacteriógrafos, ou seja, ele precisa entrar numa célula para poder se reproduzir, tá? Eu dei o exemplo aqui de uma bactéria, mas poderia ser, no caso, na célula de um eucarionte, por exemplo. Ele poderia, no caso, entrar na minha célula, né, e dentro da minha célula começar a comandar a síntese de um novo vírus, beleza? Show? Então, na reprodução viral, né, basicamente o vírus vai precisar de uma célula, de uma estrutura, seja procariontes ou eucariontes, para poder estar entrando, lembra que é intracelular, vai estar entrando e lá está comandando a síntese de novas bactérias, novos vírus. Show? Ele só consegue fazer isso através de um organismo que tenha célula. Show? Belezinha? Tranquilinha? Virose. Vamos ver o conceito de virose? Né? A gente vai no médico, quando o médico não sabe o que a gente tem, ele fala que a gente tem virose, aí manda para casa, né? Então vamos ver o que é virose então, tá? Os vírus são capazes de causar doenças tanto em plantas como em animais. Como nós, seres humanos, fazemos parte do reino animalia, não estamos livres das chamadas viroses, ou seja, doenças causadas por vírus. Antes de conhecer algumas delas, vamos apresentar alguns conceitos úteis no estudo das doenças causadas por mais diversos micro-organismos, tá bom, pessoal? Vamos então, a gente vai falar no caso sobre o que é um agente etiológico, o que é um hospedeiro, o que é um vetor, para a gente conhecer melhor, no caso, as doenças que vamos falar a seguir, tá bom? Agentes etiológico, patogênico ou patógeno, beleza? É o micro-organismo que infecta o indivíduo desencadeando doença, tá? O hospedeiro é o organismo que abriga esses agentes patógenos ou patogênicos, beleza? E o vetor é aquele que transmite o agente infectante a um hospedeiro, beleza? O vetor aqui, eu poderia dizer que era quem? Um mosquito, Aedes aegypti, né? Ele é o vetor, né? Vai picar alguém, ou seja, vai picar já um infectado, e quando ele picar o outro, ele vai estar levando o vírus a um novo hospedeiro. Então, são esses três conceitos que nós temos que ter aqui em mente, no caso, para poder prosseguir e entendermos melhor algumas doenças causadas por vírus. Beleza? Vamos lá então. Vamos falar agora, pessoal, um pouco sobre a dengue, tá bom? Ó, dengue é uma infecção transmitida pela picada do mosquito Aedes aegypti. Ela não pode ser transmitida diretamente de uma pessoa contaminada para outra pessoa sadia.
Essa doença se manifesta por intensas dores nos músculos e nas articulações, febre alta e dores no fundo dos olhos, beleza? Então, pessoal, a dengue mata tanto, quer dizer, agora o vírus HIV agora é novo, agora, quer ver, não, o Covid-19 é um vírus novo, né? Mas a dengue mata milhares de pessoas todo ano no mundo inteiro. E no Brasil, mata muita gente por ano, tá? E qual é a forma de prevenção da dengue? Todo mundo já sabe, né? Evitar água parada, beleza? As larvas se desenvolvem em qualquer pedaço, pouquinho de água que tiver, até mesmo dentro de garrafinhas, tampinhas de garrafa. Então, pessoal, métodos de prevenção da dengue, basicamente, tá? Não deixar acumular água em lugar nenhum, pneus, tampa de garrafa em lugar nenhum, porque se a gente conseguir combater o mosquito, né, que vetor da dengue, a gente vai estar combatendo a principal doença, o principal vírus causado por esse mosquito pequenininho que mata tanta gente todo o ano, beleza? Então, modo de prevenção da dengue, simplesmente não deixar água acumulada, beleza, pessoal? Show de bola, todo mundo já está cansado de saber sobre isso, mas é bom frisar, beleza? AIDS, né? É uma síndrome grave que atinge o sistema de defesa do organismo, tornando o indivíduo vulnerável a infecções diversas. É possível contrair o vírus da imunodeficiência humana, com a sigla HIV, né, causador da AIDS pelos fluidos corporais eliminados durante a relação sexual ou por transfusão de sangue. Também pode ser transmitida de mãe para filho, ou seja, se a mãe já tiver com AIDS, lógico, né, é no momento do parto ou durante a amamentação. Pessoal, outra coisa, ó, só. O que acontece com a AIDS? A AIDS, ele destrói o nosso sistema imunológico, beleza? Ele destrói o nosso sistema imunológico, fazendo com que a gente fique propício, né, a ficar com qualquer doencinha que a gente pegue, ficar grave e levar à morte, né? A gente não morre de AIDS, né? A gente morre de outra doença devido ao nosso sistema imunológico ficar fragilizado, deficiente. E isso que ele faz, tá bom? No caso, a AIDS é síndrome de imunodeficiência adquirida, ou seja, destrói o nosso setor imunológico, fazendo com que a gente fique fraco. Boa notícia, né? Hoje em dia já tem tratamento para AIDS, né? Ou seja, não cura a AIDS, mas as pessoas com AIDS já conseguem viver tranquilamente, entendeu? Antigamente o pessoal pegava AIDS e morria rapidinho, hoje em dia não, hoje em dia tem um coquetel de remédio que faz com que essa vida se prolongue e eles vivam naturalmente. A AIDS se pega com aperto de mão? Não, né? A AIDS se pega justamente pelas relações sexuais ou transfusão de sangue contaminado, beleza? Show? Tranquilo também, né? Show de bola. Vamos falar agora sobre o papiloma vírus humanos, o famoso HPV, né? Esse vírus vive na pele, na mucosa da vagina, no colo do útero e no pênis, podendo estar associado ao câncer de colo do útero. Quando contaminado, o indivíduo pode causar verrugas vaginais ou permanecer sem sintomas, tá? Pode ou não aparecer esses sintomas da verrugazinha, tá? A prevenção consiste, eu falei só das meninas, né? Os meninos normalmente não têm sintomas, tá bom? Normalmente eles são assintomáticos, mas tem a doença também, beleza? E é tão grave quanto o das meninas, tá bom? A prevenção consiste na vacinação já disponível em postos de saúde, tá, pessoal? Então, olha só, prevenção contra HPV, né? As meninas, antigamente só as meninas se vacinavam, agora as meninas e as meninas se vacinam, certo? Então, prevenção contra HPV, principal prevenção, vacinação, tá? Já tem vacina no posto de saúde, então a principal prevenção ainda é a vacinação. Show de bola? Tranquilinho? HPV, então, tranquilo, né, pessoal? Lembrando que, ó, causa câncer do colo do útero, tá? Então, é impossível, imprescindível que os meninos e as meninas se vacinem contra essa
doença, esse vírus, tá? Raiva, tá bom, pessoal? Zoonose muito grave que afeta o sistema nervoso, podendo causar a morte. É transmitido pela saliva de cães, gatos e morcegos contaminados com o vírus, beleza? Aí, qual que é a prevenção aqui, né? Temos que vacinar os nossos animais domésticos, cães e gatos têm que ser vacinados, pessoal. Tem campanha de vacinação direta aí para isso. Se a gente não vacinar, o nosso animal pode contrair esse vírus e até brincando com a gente transmitir a raiva para a gente. E isso é grave, tá, pessoal? A raiva é grave, pode levar à morte. Antigamente a gente arrancava até a cabeça do animal, o instituto arrancava a cabeça do animal e primeiro se prendia o animal, ficava observando o animal, depois arrancava a cabeça do animal para poder ver se o animal estava com raiva ou não, quando mordia a gente. O troço não se fala muito hoje em dia sobre raiva não, mas também é uma doença muito grave também. E a principal prevenção qual é? Vacinação de quem? Dos nossos animais, tá? Nossos animais domésticos, principalmente, tem que ser vacinados, tá bom? Show! Varíola agora, pessoal, um pouco da varíola. Doença que foi erradicada, ou seja, não se vê muito mais aqui, graças a uma série de campanhas de vacinação, beleza? Então, ela foi erradicada, quando levar, se a gente parar de vacinar, ela volta de novo. Show? Tem que continuar vacinando. Ela é caracterizada por bolhas cheias de pus por todo o corpo da vítima. É transmitida principalmente pela saliva de pacientes contaminados, tá bom, pessoal? Então, outra coisa, secreção de novo, saliva de novo. E métodos de prevenção, já que ela já está erradicada, na verdade, a gente não vê mais falar sobre varíola, pelo menos aqui no Brasil, né? Campanhas de vacinação. Então, temos que continuar vacinando as nossas crianças para que a varíola continue erradicada, a gente não tenha mais essas doenças, essa doença que é também uma doença chata, né? Incômoda e feia, beleza? Pus no corpo inteiro, não dá, né, pessoal? Vamos falar um pouco agora sobre o sarampo, tá? É contagiosa, que provoca várias manchas avermelhadas, pode ser causada por febre, pode causar febre e conjuntivite, é transmitida diretamente do paciente contaminado por meio de secreções expelidas, tá? Parecido com a de cima, lembrando que o sarampo, nós ainda temos crianças com sarampo e a melhor forma de prevenção do sarampo é a vacinação de novo. Então, a maioria das doenças que a gente tem hoje, vacinação ainda é a melhor prevenção, tá bom, pessoal? Então tá bom, já falamos um pouco sobre dengue, AIDS, HPV, raiva, varíola e sarampo, beleza? Show de bola? Vamos parar por aqui então. Qualquer dúvida, pessoal, é só me perguntar que eu estou aqui para esclarecer, tá bom? E vamos que vamos. Fique com Deus. Espero que vocês estejam bem, você e a família de vocês. E até a próxima. Tchau, pessoal. Um abraço.